O que são, afinal, as ordens do amor? Olá, neste vídeo vou trazer-te aqui as três ordens do amor, que dão então aqui estrutura à forma como devemos, idealmente, amar, como devemos olhar para os nossos relacionamentos, não só amorosos, mas partindo, claro, através da nossa família. Bert Hellinger, o pai das constelações familiares, trouxe aqui esta noção de ordens, leis do amor, precisamente no sentido de dar aqui alguma estrutura, porque, idealmente, na sua visão, antes até de existir amor, deve então haver uma estrutura, ou seja, uma base que lhe dê então alguma direção, alguma base de sustentação, no fundo. É quase como se as ordens do amor funcionassem aqui como um lado masculino para a forma como nós vivemos o amor, amamos, como somos amados na nossa vida. Claro que, tendo em conta que estamos a falar de constelações familiares, tudo isto se inicia no nosso contexto familiar, da nossa família de origem e depois passa para todos os outros sistemas dos quais nós fazemos parte, sejam relacionamentos amorosos, sejam as nossas amizades, sejam o contexto onde nós trabalhamos. Portanto, claro, partimos sempre do nosso sistema familiar, da nossa família de origem, para depois outros sistemas dos quais nós fazemos parte. As três ordens do amor são então a pertença, o equilíbrio e a hierarquia. Vamos então começar pela ordem da pertença. Ah, É interessante porque ao trazer-vos aqui esta ordem, vou começar já por dizer-vos que se calhar pertencem muito mais pessoas ao vosso sistema familiar do que alguma vez poderiam imaginar. Não só pertencem pais, irmãos, tios, primos, avós, bisavós, mas também pertencem a muito mais pessoas. Pertencem pessoas que, com as suas vidas, foram úteis para o nosso sistema familiar, pertencem pessoas que o nosso sistema familiar de alguma forma lesou, pertencem pessoas que lesaram também o nosso sistema familiar, pertencem a ex-companheiros, ex-companheiras da nossa vida e também da vida dos nossos pais. Portanto, no fundo, alarga-se aqui um bocadinho o espectro de quem realmente pertence ao sistema familiar, e para mim é importante trazer-vos já esta consciencialização, porque nós muitas vezes focamos-nos só no núcleo familiar com o qual talvez nós crescemos, uma casa ideal, vá, mas não, existem muitas outras pessoas que pertencem ao nosso sistema familiar e, com base na ordem da pertença, aquilo que Bert Hellinger trouxe foi muito esta consciencialização de que existe num mesmo sistema, porque todos nós queremos fazer parte, porque trazendo lá uma consciencialização do passado até, não é? Quando éramos ainda seres humanos em evolução, claro que continuamos a ser, mas seres humanos ainda muito rupestres de alguma maneira, todos nós, na verdade, sabemos que necessitamos de pertencer ou necessitávamos de pertencer para sobreviver, não é? Porque senão, imaginando numa família nómada, por exemplo, ou numa vila nómada, se eu não estivesse com este grupo, eu não iria sobreviver sozinho, certo? Então, trazendo aqui um bocadinho este exemplo, a ordem do amor da pertença traz-nos muito esta consciencialização de que, ok, dentro de um mesmo sistema existem muitas vezes certas regras, vá, ou certas formas de agir, certos pensamentos, um certo tipo de consciência, vamos chamar-lhe assim. E a verdade é que existem às vezes pessoas no mesmo sistema que acabam por se comportar de maneira diferente, ou ter uma opinião diferente, ou se calhar até escolher algo diferente para a sua vida. Mas mesmo que essas pessoas escolham algo diferente para a sua vida, essas pessoas ainda assim pertencem. E com a ordem da pertença, muitas vezes nós percebemos que existem pessoas que são excluídas, ou porque nunca foram consideradas, por exemplo, um parceiro antigo de uma mãe, por exemplo, se calhar não consideramos estas pessoas para o nosso sistema familiar, mas se elas tiverem sido realmente importantes, vá, na vida desta pessoa que faz parte da nossa família, também essa pessoa faz parte do sistema familiar. Portanto, aquilo que
A ordem da pertença nos traz é que mesmo que alguém tenha até agido de uma forma que é um bocadinho diferente da forma como, se calhar, o nosso sistema familiar, a nossa família age, e se calhar essa pessoa até tenha sido excluída, ou seja, não considerada a partir desse momento em que agiu de uma determinada forma que se calhar os outros não concordaram tanto, ou se calhar não se revêem tanto nessa mesma forma de o ser, ou de agir, ou de decidir, ou de simplesmente ser. ah, Essa pessoa ainda assim continua a fazer parte, por muito que se calhar seja diferente, por muito que se calhar até tenha tido, por exemplo, eu dei-vos o exemplo que até pessoas que lesam a nossa família, por exemplo, que retiram a vida a alguém do nosso sistema familiar, até mesmo essas pessoas fazem parte, porque têm efetivamente um lugar muito importante na vida da nossa família. Portanto, a ordem do amor, da pertença, traz-nos muito esta consciencialização de que todos fazem parte. Todos os que fazem parte do nosso sistema farão parte mesmo até um dia quando partirem, porque sim, o amor no fundo não deixa de existir porque uma pessoa já não está no plano físico connosco, portanto, a partir do momento em que uma pessoa faz parte, ela faz efetivamente parte, como por exemplo, abortos, sejam eles espontâneos ou não, são vidas no fundo que estão presentes e que fazem parte dos sistemas familiares a partir do momento em que foram geradas, ou seja, que foi gerada uma vida. Portanto, até mesmo nesses casos, como eu estava a dizer, mesmo após a morte, existe um sentimento de pertença e todos fazem parte, no fundo. Portanto, a ordem da pertença traz-nos muito a noção de que, ok, mesmo que esta pessoa seja muito diferente, no momento em que, ou que eu talvez possa não se calhar não ir na mesma direção do que ela ou ela não vai na mesma direção do que eu, esta pessoa ainda assim faz parte e é importante que faça parte sendo exatamente como é, portanto faz parte, pertence. Um, É muito interessante este tema da pertença, mesmo da exclusão. Se tiverem alguma dúvida sobre isto, por favor, deixem nos comentários. Eu depois, de uma forma muito com contentamento, irei responder. É um tema muito interessante, muito profundo, muito mais até do que isto que eu vos estou a trazer, mas para mim é importante neste preciso momento deixar-vos simplesmente aqui a consciencialização de que existe a ordem da pertença e que existem muito mais pessoas do que nós se calhar inicialmente acharíamos que realmente pertencem ao nosso sistema familiar e que isso às vezes pode trazer algum tipo de consequência ou não. Posso dizer-vos que quando existe alguém que foi excluído, existe sempre alguém no futuro, numa geração futura, que vai então representar esta pessoa, ou por um meio de alguma doença, alguma reação, alguma consequência de alguma forma comportamental, relacional, o que quer que seja. Porque há sempre uma tendência. E porque as constelações familiares se baseiam no amor, na pertença, na aceitação, há sempre uma tendência de, ok, independentemente do que quer que seja, esta pessoa vai ter que ser incluída, portanto, mesmo que seja através de quem vem depois, acabar por ter de então representar, se calhar, algum tipo de consequência, de forma a que nós possamos trabalhar a pertença daquela outra pessoa ou daquelas outras pessoas que não foram vistas, não foram incluídas. Portanto, ordem da pertença. Vamos então passar aqui para a ordem do equilíbrio. É interessante porque a ordem do equilíbrio vê-se muito bem nos relacionamentos amorosos, mas claro, partindo sempre do relacionamento para a família e depois para o outro tipo de relacionamentos, a ordem do equilíbrio traz-nos muito aqui a noção de que ahm, dar e receber é importante. E que é importante, não é bem dar na medida em que eu recebo, mas é termos noção de que nós temos que, ou devemos dar lugar às duas partes na nossa vida. E eu digo dar lugar às duas partes porquê? Porque eu muitas vezes posso me queixar que não recebo o suficiente, mas aí também tenho que me questionar se estou a permitir-me receber o suficiente ou não. E nós muitas vezes, por meio de várias situações, acabamos por não nos permitir receber. E quando nós nos permitimos receber, estamos numa constante falta para connosco mesmos, para com a nossa vida, e estamos num constante dar. Se calhar muitas vezes à espera de receber, se calhar às vezes à espera de receber da forma como nós achamos que é aquilo que seria ideal para nós recebermos, mas aí encontramos num profundo desequilíbrio e a nossa vida mostra-nos claramente quando nós estamos a dar demais ou quando nós estamos simplesmente a receber e não estamos a dar. Então a ordem do amor, do equilíbrio vem aqui muito, para mim traz-me muito uma consciência de que cada um tem o seu lugar,
E quando o outro está num lugar de dar, eu também me posso colocar num lugar de receber. E ao mesmo tempo, quando eu estou num lugar de dar, também estou a colocar ou a permitir ao outro que esteja num lugar de receber. Agora é importante que nós vamos ocupando estes dois lugares na nossa vida e que vamos tendo consciência de que nos relacionamentos, claro, partindo sempre, como eu disse há pouco, do relacionamento da nossa família para depois todos os outros sistemas dos quais nós fazemos parte, não é? E um relacionamento amoroso, por exemplo, se for com duas pessoas, já é um sistema, no fundo, não é? Já é algo que se está ali a criar. É importante nós termos consciência do quanto nós damos, do quanto nós recebemos e que é importante nós vivermos em equilíbrio. Eu disse-vos há pouco, não é? Que as ordens do amor trazem esta estrutura. E que só o amor não chega, não é? Como esta expressão que nós talvez também conhecemos da gíria, não é? E do comum dos relacionamentos. E aqui percebe-se muito bem isto, porque muitas vezes nós acabamos por olhar, por exemplo, e vou trazer mesmo o exemplo dos relacionamentos amorosos, ou até mesmo nas amizades, por exemplo, olhamos para uma outra pessoa ou começamos a fazer uma retrospectiva do meu relacionamento com o outro e começamos a perceber: ah, não, eu nunca estou no lugar de receber. E muitas vezes até apontamos o dedo ao outro e dizemos: ok, mas tu só estás aqui a receber de mim, então, mas isso significa que eu também não me coloquei num lugar de recepção, ok? Então, partindo sempre de nós, é importante que nós tenhamos consciência de que dar e receber é importante este equilíbrio na nossa vida. E nos relacionamentos no amor é importante também que seja equilibrado neste sentido. O interessante também de trazer-vos aqui esta consciencialização é de que nós nunca vamos poder retribuir aos nossos pais aquilo que eles nos deram. Ou seja, é quase como se o relacionamento pais-filhos fosse o relacionamento talvez mais desequilibrado que pudesse existir, no sentido de eles deram-nos uma coisa que é impossível que nós lhes demos de volta, que é a vida, não é? Se não fossem eles, nós não estaríamos vivos, não é? Ou seja, aliás, não seríamos quem somos, não teríamos nascido, pelo menos, não é? Então, isto é algo que nós nunca vamos poder retribuir, mas mesmo a relação com os nossos pais, é muito importante que nós tenhamos consciência de que, ok, será que eu me estou a permitir dar e receber? Será que eu estou a permitir também receber enquanto filha, enquanto filho? Será que eu estou numa dádiva constante que também não é saudável nem para mim nem para eles? Ok? Trazendo aqui um bocadinho até esta chave, este asterisco, vamos, de ok, ainda assim com os nossos pais é o único relacionamento que vai ser sempre desequilibrado de alguma forma, mas dos nossos pais para nós, no fundo, porque eles deram-nos uma coisa que é impossível nós darmos de volta. Aquilo que nós depois podemos dar é de volta à vida, com a nossa própria vida e com o nosso próprio sucesso. Mas isso já são outros temas. Importante aqui só perceberem que, ok, nos relacionamentos e partindo sempre da nossa família, é importante nós equilibrarmos as duas partes, não é? O dar e o receber. E quantas vezes, se calhar, eu não exijo ao outro que ele me dê, quando se calhar eu não estou a permitir-me sequer receber, ok? Portanto, a ordem do equilíbrio. Muito bem, então, e por último, vamos então à ordem da hierarquia. A ordem da hierarquia pressupõe aqui então que todos temos o nosso próprio lugar e que o nosso próprio lugar é só nosso, o que simboliza que aqueles que vieram antes de nós têm um lugar antes de nós. Podemos dizer que talvez seja um pouco prioritário de alguma maneira, mas acima de tudo, acima da prioridade, o que esta ordem traz é muito no sentido de talvez um pedido de não julgamento, um pedido de aceitação de que o outro veio antes de mim e que ele agiu da forma como se melhor sabia, da forma como melhor podia. Um, a ordem da hierarquia é muito importante ser aplicada efetivamente em relação a todos os que vieram antes de nós e para quem, por exemplo, me possa estar a ouvir e hoje seja mãe ou pai, também é importante que saibam que antes dos vossos filhos, talvez dos vossos netos, vieram vocês, não é? E até mesmo neste dar e receber é importante haver esta consciencialização de que, ok, eu vim antes desta pessoa, eu vim depois desta pessoa, portanto não me cabe a mim, se calhar, hoje em dia estar no lugar da outra pessoa, não me cabe a mim achar que sei fazer melhor. Muitas vezes esta ordem acaba por ser extrapolada de alguma forma quando existe por várias razões, podem ser razões ínfimas, mas quando existe um filho, uma filha, um filho, que acaba por estar no lugar do pai. Muitas vezes isto acaba por acontecer por necessidade, mas eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é muito aplicada aqui à ordem da hierarquia, que é, nós muitas vezes vamos para um lugar
do outro por necessidade, por amor, não é? Porque houve ali um espaço e nós, por amor, fomos lá ocupá-lo, mas depois acabamos por nos manter lá não só por ignorância, mas também por alguma arrogância, no sentido de, eu acho que sei fazer melhor do que esta pessoa. Então a ordem da hierarquia vem muito humildemente trazer-nos esta consciencialização de que não espera, o outro está cá primeiro do que eu, portanto não é o meu lugar estar aqui. E depois, quando nós estamos no lugar do outro, nós estamos a deixar o nosso lugar vazio, o que significa que a nossa vida também não está a ser vivida. Não está a ser vivida como, na sua totalidade, não é? Na sua completude. Um, Muito importante a ordem da hierarquia, traz-nos muito aqui esta consciencialização do nosso próprio lugar, daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos ser hoje, tendo em conta o lugar em que viemos. É muito interessante esta ordem também em relação aos irmãos, não é? Porque ocupamos todos o mesmo lugar, mas ainda assim, os irmãos que vieram antes têm, no fundo, mais prioridade de alguma maneira do que os que vieram depois. Ainda assim, estão todos no mesmo lugar, não é? Hierárquico de alguma maneira, enquanto filhos de alguém. Agora, os que vieram antes acabam por ser sempre os mais velhos do que os mais novos. É muito interessante explorar esta ordem da hierarquia também em relação aos irmãos, por isto mesmo. E é isso, olhem, gostei muito de vos trazer aqui estas três ordens. Como vos trouxe, ou como vos disse no início, é de uma forma muito simplificada, porque quero mesmo que seja acessível a todos, mas acredito que traga aqui alguma questão, algum questionamento, algum ressoar que, ok, eu pensei nesta relação, eu pensei naquela, eu pensei naquele exemplo. Sintam-se à vontade para partilhar comigo aqui nos comentários ou para me enviar algum e-mail com algum comentário sobre esta mesma ordem ou estas mesmas ordens. Estou abertíssima aqui a escutar-vos e a ler-vos, porque mais do que uma teoria específica, as constelações são mesmo aqui uma forma de nós podermos tomar consciência de nós, e aquilo que ressoou comigo é algo que eu devo observar, que me devo sentar com essa mesma questão que me ressoou. Portanto, espero que integrem estas mesmas ordens na vossa vida. E que, à medida que vão avançando nos vossos relacionamentos, que vão olhando para a vossa família e que vão percebendo se existe alguma ordem que, se calhar, neste momento não está a ser muito fácil ou não está a ser possível ser praticada, e se calhar pode ser por aí a vossa resposta. Obrigada por assistirem e até ao próximo vídeo.